Demissão em massa à vista. 20 foram os ministros convidados a entregarem as suas pastas para tentar fortalecer a campanha de Lula. Mas eu diria mais, eles foram convidados a sacrificar para tentar salvar a pele do Barba, do Nine, vulgo Joe Biden brasileiro. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender o que está por trás dessa estratégia maluca do Lula e companhia. Eu sou o Stefan, especialista em campanhas políticas. Quando a gente olha para essa matéria do G1, a gente encontra esse título: Eleições 2026. Ministros devem sair do governo para disputar eleições. Veja as suas pretensões. Bom, quem está num cargo público como o de ministros e pleiteia, almeja algum cargo como, por exemplo, do Senado ou deputado, precisa se afastar do cargo. Isso é notório. Mas vamos pensar aqui, meu povo. O PT teve 4 anos para ter alternativas para fortalecer a sua base, para tentar fazer força, seja no Senado ou no Congresso, porque eles perderam tudo que eles podiam. Não tem força no Congresso, não tem força no Senado. E olhem que o nosso Senado fez também uma bela de uma forcinha para não aprovar a anistia e outras cositas más. Mas nesse caso específico, não tem substituto o PT? Aliás, o Lula tem substituto? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. O PT é desarrumado em tudo, é desorganizado em tudo. Não é só nas maracutaia, é também na sua vida política. Então, essa matéria, ela continua dizendo aqui explica qual é a questão que envolve a legislação, como eu expliquei anteriormente, mas aí começa a dar os nomes. Então vamos começar pelos nomes, vamos analisar cada um deles. Fernando Haddad. Nessa segunda-feira tem conversado com o Lula e o Lula quer que ele saia candidato ao governo do estado de São Paulo. Eu não sei em que mundo eles vivem, mas é incrível essa questão. Por quê? Fernando Haddad não tem a mínima chance de sair candidato a absolutamente nada. Só se for protegido pela base do PT, vocês sabem como. Por quê? Para ser governador do estado de São Paulo, sendo o pífio ministro da economia como ele foi e enfrentando um Tarcísio de Freitas, isso daqui é uma loucura, é um kamikaze. Olha, o Fernando Haddad ama mesmo de paixão o Lula e Biden brasileiro, porque para fazer um negócio desse é um descalabro. Então ele vai largar o Ministério da Economia, é bom para a economia, porque ele é horroroso como ministro da Economia, mas vai lá perder mais uma eleição fácil para o Tarcísio. O WO vai vencer no primeiro turno. Mas aqui em São Paulo nós temos aí um problema, porque o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ainda não recebeu aquele sinalzinho verde, aquele aceite para continuar como vice-presidente da República. E eu acho que o PT, eu tenho um palpite, hein? Acho que o PT não vai renovar ali o namoro com o Geraldo, né? A gente não vai ter mais aquela cena hilária do Geraldo gritando Lula! Lula! A gente não vai ter mais essa cena, graças a Deus. Por quê? Porque normalmente os presidentes da República, aí não é uma questão de PT, não é uma questão de Bolsonaro, não é questão de direita e esquerda. Normalmente não se renova. É claro, porque tem muitos partidos ali que ficam pressionando e agora é o tempo de televisão. E o tempo de televisão do PSB não é grande. Então o PT vai buscar ali um partido com maior tempo de televisão. E vai tentar renovar, porque o Geraldo agora, o que ele vai fazer? Se o Geraldo não for renovado, essa vice-presidência dele, esse convite, ele vai dar pedrada no Lula? Não, ele ficou lambendo as botas do Lula durante os 4 anos, então o que ele vai fazer agora? Não tem o que criticar, então ele tem que ficar quietinho e agradecer por ter uma boa aposentadoria. Bom, aí a gente sai de São Paulo e aí a gente vai para o caso da Gleisi Hoffmann. Ela vai querer concorrer uma vaga no Senado pelo Paraná. É isso mesmo que eu estou lendo, mais uma vaga no Senado pelo Paraná. Olha, eu acho que o Paraná não vai aceitar isso não, viu? Ela foi sim eleita pelo estado do Paraná, mas naquela época a gente não tinha também um PT tão maluco como tem hoje, né? Não dá mais. E aí, meus amigos, olha,
Eu acho que o PT já tá sacrificando mesmo, porque olha só, Haddad não vai dar, Gleisi não vai dar, e Geraldo, que, sei lá, não vai dar. Mas tem outros ministros aqui. Olha só, Simone Tebet, a ministra do Planejamento. Eu ouvi dizer e li também algumas reportagens que existem conversas, namoros, meus amigos, de Simone Tebet e o PSB para que ela saia deputada federal por São Paulo. Se é verdade ou não, aí é uma coisa que também não vai fazer diferença alguma. Acho que ela vai ter dificuldade, viu? Acho que todos os ministros aí têm dificuldade. Aí temos o Rui Costa. Uau, o Rui Costa da Bahia, né? Bahia, terra boa. Ah, Bahia, salva o Brasil. Vamos tirar esse Rui Costa aí. Então ele deve sair pelo Senado, né? Não vai dar certo, torcemos muito. Ô Bahia, salva, dá a resposta. Você é um povo, nossa, um povo tão rico. Vamos lá, dá jeito. A Marina Silva também é uma questão dessa, parecida com a Tebet. Porque PSB e outros partidos também conversam com ela para que ela saia candidata por São Paulo. Marina vem se mostrando muito debilitada. Eu não sei por qual motivo ela tem algum interesse de estar na política. Até pelas frases dela, eu acho que ela é pouco produtiva. E não estou falando ideologicamente, não, tá? Estou falando pouco produtiva. Vamos ser sinceros que ela não fez nada, absolutamente nada. Ela é conhecida lá por sua história do passado, com Chico Mendes e tal, aí vai passando pela questão do PT, aí depois sai, vai para PSOL, se não me engano, aí depois vai para Novo, não vai para aquele partido lá, meu Deus, esqueceu, o partido é tão irrelevante que esqueci. E aí nós temos Carlos Favaro, que é ministro da Agricultura, Silvio Costa, do Republicanos, que é ministro de Portos e Aeroportos, que também, Ministério de Portos e Aeroportos, foi pífio, absolutamente nada. O Brasil não alcançou aí nenhum resultado positivo, e olha que o Brasil é necessário para o mundo, para alimentar o mundo, mas olha, não deu certo. Os ministérios do Lula são pífios. Agora, é o seguinte, analisando cada caso, aí vai falar de Camilo Santana, que é ministro da Educação e deixou aberta a possibilidade de sair da pasta até abril. Mas, no caso do Camilo, é a mesma questão que de Rui Costa. Porque Camilo, ele está lá no Ceará, exatamente onde agora tem Ciro Gomes. Ciro Gomes agora vai fazer ferrenha oposição ao PT, e essa margem do PT, a força do PT, tende a diminuir consideravelmente. Aliás, o povo do Norte e do Nordeste vem tomando forma e força contra o lulopetismo. Isso dá para se perceber tranquilamente nas redes. Acredite você ou não. Olha, esse canal aqui não tem um grande número de seguidores. É um canal novo. E eu recebo muitas mensagens dos nossos conterrâneos de Norte e Nordeste, todos eles ensandecidos com o lulopetismo. Então acredito que isso seja uma tendência. Que Deus nos proteja, que seja isso, porque a gente não aguenta mais 4 anos de PT. Então, Casa Civil, Rui Costa, que deve ser candidato ao Senado pela Bahia, Gleisi Hoffmann, Senado pelo Paraná, Desenvolvimento e Indústria, Geraldo Alckmin, candidato à reeleição como vice-presidente, mas olha, o Lula e o PT não deu aceite. Fernando Haddad, candidato ao Senado, não acredito que seja Senado, seja governador por São Paulo, até porque em São Paulo nós temos o DERIT, é WO. Aí nós temos Camilo Santana pelo Ceará, que eu já disse, Renan Filho, governador de Alagoas, né, que deve ser candidato ao governo de Alagoas. Aí nós temos André Fufuca, que deve concorrer ao Senado. Aí temos Portos, Aeroportos, Silvio Costa, que não fez nada. Aí temos Valdez Góes, cotado para ser candidato ao Senado do Amapá. E Secretaria de Comunicação Presidencial, Sidônio! Esse é o pior marqueteiro que eu já vi. Não é marqueteiro, olha, esse daí é incrível. Ele dá risada das maluquices que o Lula fica falando no palco, ele não tem força nenhuma, não tem orientação nenhuma. O governo do PT é uma palhaçada em todo sentido. Na comunicação faz-me rir. E aí temos meio ambiente,
E aí temos agricultura. Olha só a lista de dispensa. Aqui é uma demissão em massa ou não é? O que vocês acham? Vocês não acham que isso aqui é uma demissão em massa? Pra mim, isso aqui é uma demissão em massa, pô. O negócio, olha só, o caldo azedou. O negócio deu ruim. Então, isso é uma tendência no momento em que, nas pesquisas, Flávio Bolsonaro começa a acender toda aquela força. Eu acho que o maior adversário de Flávio e da direita se chama Centro, não é PT, se chama Centro. E o Centro vem prejudicando o Flávio, vem prejudicando a direita e vem ajudando a esquerda. Então quem é o Centro? É Kassab, é toda essa galerinha aí que não tem voto. Imagina, como eu queria ver Kassab candidato a governador de São Paulo para ficar atrás do finado Fidelix. Imagina o Fidelix, Aerotrem. Então, pessoal, é o seguinte, não vai dar certo essa ideia, essa estratégia do PT. Por quê? Porque o PT não tem substituto. O Lula não tem substituto. Já imaginou se acontece alguma coisa com o Lula? O Lula gosta de comer aqueles ovos de pata lá que ele fica falando. Comparou, se lembra? Que ele comparou os ovos de pata com a cabeça dos populares. O cara não tem sentido. Cara, se fosse o Bolsonaro que fizesse um negócio daquele, o mundo ia cair. A Globo ia ficar 24 horas falando. Mas o Lula foi lá e falou do ovo de pata. Mas vamos... De ema. Vamos ver. Imagine se o Lula come lá um ovo daquele estragado, fica mal e aí não consegue ir direito lá pro norte, pro nordeste, aí fica... Já tá senil. De repente, não tem substituto, ué. E aí, o que acontece? Vão inventar o quê? Vão cancelar? Vão adiar? Será que iriam adiar? Será que iam adiar a eleição porque o Lula tá com dor de barriga? Eu acho, hein? Não dá pra confiar. Olha, isso aqui tá hilário. É desespero do PT, é desespero do sistema, é desespero do Centrão. Enquanto isso, a nossa direita vem se fortalecendo cada vez mais. E agora eu quero ler nos comentários as suas opiniões, me diga de onde você é. Se você não é inscrito, chegou até aqui nesse canal, muito obrigado. Se inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos. Faz um pouquinho mais por mim, faz um pouquinho mais por mim. Faz que nem os ministros fazem pelo Lula. Os ministros do Lula, eles se sacrificam, pô. Me ajuda aí. Compartilhe esse vídeo aí com seus grupos de WhatsApp, do Telegram, em tudo que você puder aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu desejo para você, para sua família, um excelente final de semana aí, o restinho de domingo. E que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Que Deus abençoe e salve o nosso Brasil.